O produtor rural brasileiro está muito iludido com a Frente Parlamentar Agropecuária e com o Congresso Nacional. Tudo isso que eu vou falar aqui agora vem a princípio de conversas que eu tenho com deputados federais que lá estão e que comprovam como funciona as situações em Brasília para que nós possamos colocar em debate os verdadeiros assuntos, os assuntos mais importantes que incidem sobre o agronegócio, principalmente sobre o produtor rural brasileiro. Como é que funciona? A Frente Parlamentar Agropecuária define as pautas a serem debatidas e votadas em prol do agro lá no Congresso Nacional. Os demais deputados, na hora da votação, da aprovação e das reuniões, apenas seguem o rito definido já pela Frente Parlamentar Agropecuária. Muito poucos são aqueles que se opõem àquilo que vem da FPA. E como são definidas essas pautas? As pautas são definidas a partir de quem tem mais acessibilidade e influência, poder sobre os políticos, sobre a FPA e sobre o Congresso Nacional. E aí eu trato um exemplo, né? O exemplo dos interesses comuns. Olha a votação do programa de autocontrole que teve lá na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. O absurdo que foi aquilo. Aquilo ali foi uma imposição feita pelas grandes associações e que os políticos, sem ter conhecimento, domínio sobre o assunto, apenas votaram porque era para as grandes empresas se beneficiar. Muito pelo contrário, esse programa de autocontrole não tem nada de bom. Ele é um risco para a segurança alimentar, diga-se de passagem. Então, todas as ações, todas as pautas a serem debatidas e votadas, elas favorecem apenas os grandes que têm influência, poder, né, e representatividade dentro de Brasília, principalmente dentro da FPA. Então eu falo aqui das grandes associações, né, falo das grandes empresas do setor, falo das tradings que têm força devido ao mercado de exportação, falo das multinacionais que entram com produtos no Brasil para vender, né, para o agronegócio, insumos, dos agrotóxicos principalmente, que se fossem fazer uma avaliação iriam encontrar muita coisa com relação a isso, e também os grandes produtores rurais que têm força. E todos esses que eu falo têm um aporte financeiro muito grande. Então, o foco está nos interesses desse grupo. Mas e o produtor rural? E o agronegócio real? Esse não tem força, porque não tem união. Não tem força, não tem união e não tem voz. Logo, não tem representatividade. E se não tem representatividade e expressão dentro do Congresso Nacional, é deixado de lado. E um deputado muito próximo do Bolsonaro, essa semana, ainda me disse que o próprio Bolsonaro escuta muito o que a FPA tem falado, o que a FPA define. Tanto é que a grande maioria dos ministros vem da FPA. São ministros de gabinete, uma frente parlamentar agropecuária do agronegócio de Brasília, que vive dentro de um gabinete que não sabe a realidade do produtor rural brasileiro, nem tampouco desse agronegócio real. Então o que sobra de esperança? Praticamente nada. Os problemas vão seguir acontecendo, os prejuízos vão seguir acontecendo e o produtor rural e o agronegócio real não vão ter chance de mudar esse cenário porque não tem voz nem representatividade dentro de Brasília.